Olá pessoal, canal Física e Curiosidades 2060, viemos aqui deixar mais uma informaçãozinha para vocês aí, tá bom? E hoje nós vamos falar desse projetinho aqui, ó, tá? E quem é que não precisa de, daqui a pouco, deixar uma lâmpada piscando, né? Uma lâmpada intermitente aí, em determinada frequência de pisca aí, tá? Então a gente vai trazer esse projetinho aqui, a gente vai falar um pouco para ele, nós temos aqui, ele está em funcionamento, tá? Aqui nesses terminais aqui, pessoal, nós estamos entrando com 220 aqui, tá? Que a nossa tensão aqui é 220, mas também pode ser 127, tá? Esse projeto aqui não precisa mudar nada para 220 ou 127 volts, tá? Ele funciona nos dois, tá bom? Então aqui, ó, nós entramos com a tensão 220, tá? E aqui nós estamos levando para a lâmpada, tá? Nós temos um fiozinho que vem lá do terminal do meio do nosso triac, que vai direto para a lâmpada, e o outro da lâmpada vem aqui junto com esse que alimenta aqui o circuito, ó, tá? Do nosso 220 aqui, um vai entrar lá e o outro vai entrar aqui alimentando o nosso circuito e a nossa lâmpada também, tá bom? Aqui também é a entrada aqui, ó, que nós estamos antes do resistor e antes do nosso diodo. Vai registrar ali 220, tá? Passando o nosso resistor aqui, ó, esse resistor aqui é para controlar o fluxo da corrente, tá bom, pessoal? Esse resistor aqui, ó, é para controlar o fluxo da corrente. E o nosso diodo aqui é para deixar passar pulsos positivos, tá? Ele vai deixar só passar pulsos. Então aqui a gente já tem, passando do diodo para cá, nós já temos aqui um sinal meia onda, ó. Tanto é que se eu colocar aqui, ó, na escala de corrente alternada, o nosso multímetro não vai marcar nada, ó. Tá? Eu teria que mudar aqui então, mudar aqui, ó. Tá? Botei na escala de 1000 ohms, corrente contínua, tá? Então eu tô botando lá, ó, antes do resistor, ó, antes do resistor e depois do nosso diodo aqui, ó. Então nós temos ali, ó, 112 volts. 112 volts. Tá? Passando de 112 volts. Está passando. Vamos virar aqui para ficar positivo, ó. Tá? 112 volts nós temos aqui antes do nosso resistor aqui, ó. Tá? Passando o nosso resistor, nós já vamos ter uma tensão bem baixa, pessoal, ó. Passando o nosso resistor, eu vou mudar aqui para a escala menor, tá? Para a escala de 200. Tá? Então, passando o nosso resistor, depois do nosso resistor e depois do nosso diodo aqui, ó, tá? Nós já temos uma tensão ali de 32 volts. Tá? Olha que ele vai a 32 volts. Tá? Que é o suficiente para carregar esse capacitor aqui e ele descarregar em cima do nosso diac aqui. O nosso diac aqui, pessoal, ele é fechado, tá? Ele é fechado, o nosso diac. Mas quando ele atinge uma tensão acima de 31, 32 volts, aí acima de 30 volts, tá? Ele libera a passagem aqui, ele baixa a sua resistência, liberando a passagem da corrente aqui, tá? Passando a corrente aqui, nós viemos aqui para o nosso outro resistor, que também vai controlar o fluxo da corrente, que vai vir aqui no gate, no pino gate do nosso triac, fazendo com que ele abra. Então passa a circular uma corrente aqui, ó, nesse fio vermelho, indo para a lâmpada e completando o circuito. Tá? Vamos ver se a gente consegue medir aqui, ó, junto com o pisca da lâmpada. Deixa eu puxar para cá. Vou baixar um pouco a luz aqui para ver se a gente consegue identificar melhor. Eu vou botar aqui no nosso triac aqui, ó, tá? No terminal do nosso triac aqui, ó. Você pode ver que a tensão lá vai, ela sobe, ela vai a 30 e cai, ó, vai a 31, quase 32 e baixa, ó, junto com o pisca da lâmpada. Eu acho que vocês não vão conseguir perceber pela câmera aí, tá? Mas quando ele cai a tensão lá, é o momento que a lâmpada apaga. Quando ele sobe ali para 31, quase 32, a lâmpada acende. Tá?
Não sei se vocês vão conseguir perceber aí pela câmera, mas eu consigo perceber aqui visualmente. Tá? Bom, vamos dar uma olhadinha então no nosso desenho para a gente explicar um pouco melhor. Eu vou desligar aqui. Então, o nosso projeto então é esse aqui, ó. Bem simples de montar, ó. No pino do meio é o que um que vai lá para a lâmpada, ó. Bem simples, tá? O outro vai lá no nosso resistor 220 ohms. E do resistor 220 ohms nós vamos levar para o nosso jack. E do nosso jack nós vamos levar para o outro resistor de 47K, soldando junto no positivo do nosso capacitor, tá bom? Então, pessoal, eu fiz aqui um desenhozinho para vocês, tá? Para ajudar aí a vocês a montar ou a tentar entender o circuito aqui, tá? Aqui nós vamos entrar com 220 volts ou 127, tá? Aqui não importa aqui o fio aqui, tá bom, pessoal? O fio de entrada aqui, tanto faz tu ligar uma ponta, outro noutra, não vai interferir no projeto aqui, porque nós estamos entrando com uma corrente alternada, né? E ali nós vamos ter um diodo que vai dar uma retificada no sinal, tá bom? Então aqui nós estamos entrando com a tensão 220, que vamos alimentar aqui o nosso resistor e aqui o nosso diodo. Vamos falar assim, tá? Nós vamos alimentar o circuito, mas vamos falar aqui para de repente ficar mais fácil para vocês montar aí. Vamos alimentar aqui o nosso diodo e alimentar o nosso resistor de 47K, tá? E esse mesmo fio que a gente leva aqui para o resistor, a gente pode levar lá para nossa lâmpada, tá bom? Passando o resistor aqui, ó, o objetivo desse resistor é controlar o fluxo da corrente que passa para cá, provocando uma queda de tensão aqui, tá? Nós vamos ligar aqui no positivo do nosso capacitor aqui, ó, positivo do nosso capacitor. E o negativo do nosso capacitor, nós vamos ligar lá no negativo do nosso diodo, e os dois nesse pino aqui, ó, no pino catodo. Tem um C aqui, tá? Esse pino se chama catodo, tá? Vamos ligar aqui no pino C. Bom, feito isso, nós já ligamos essa parte aqui. Vamos continuar então com o nosso triac. O nosso triac, o pino do meio, que é o pino anodo, ele vai vir aqui para a lâmpada, tá? Vai vir direto aqui para a lâmpada, tá? E o outro pino, que é o pino gate, tá? Ele vai lá no nosso resistor de 220 ohms, tá? E o nosso resistor de 220 ohms vai vir aqui no nosso jack, e o nosso jack vai vir aqui no positivo do capacitor com o resistor de 47K, tá bom, pessoal? Bom, como é que vai funcionar aqui esse circuito aqui, pessoal? Tá? Nós temos aqui o diodo que está dando uma retificada no nosso sinal aqui, tá? Nós temos aqui o positivo vindo aqui, passando aqui, ó, e carregando esse nosso capacitor. Nosso jack lá está fechado, que é o nosso jack que ele só vai abrir, tá? Quando ele receber uma tensão aqui acima de 31, 32 volts, tá? Uma tensão abaixo disso ele não abre, ele não deixa passar a corrente para lá. O que o nosso capacitor faz aqui? O nosso capacitor carrega, tá? E descarrega uma tensão entre 31 e 32 volts em cima do nosso jack, fazendo com que ele abra. Aí quando ele abre, a nossa corrente consegue circular para lá, passando aqui no nosso resistor, diminuindo, nosso resistor vai diminuir o fluxo da corrente aqui, e aí a corrente vem aqui no pino gate do nosso triac. Quando a corrente vem aqui no pino gate do nosso triac, ele dispara o nosso triac, tá? Porque o nosso triac aqui está fechado. Quando ele recebe uma tensão aqui, ó, ele dispara, fazendo com que nós temos uma corrente circulando aqui, ó, né? Passando por dentro da lâmpada, vindo aqui, completando o circuito. Entendeu, pessoal? Deu para entender? Quando nós recebemos, quando o nosso pino aqui, gate do triac, recebe uma corrente, uma tensão mínima aqui, ele vai fazer com que o nosso triac dispare aqui, libere a passagem, ele é fechado aqui, libere a passagem dessa corrente aqui, ó, que vai vir aqui, ó, passar por dentro dele,
vindo aqui, ou vice-versa, né? Porque como aqui a gente está com a corrente alternada, ele vai vir aqui, ó, passar por dentro da nossa lâmpada e completando o circuito, fazendo com que a lâmpada pisque. Só que o capacitor vai descarregar e vai fechar o triac, vai fechar o diac aqui. O diac vai se fechar, que o capacitor vai carregar, vai descarregar em cima do diac, aí o diac vai fechar. Quando o diac fecha, deixa de mandar um sinal para cá. Aí o nosso triac também fecha a passagem aqui. Tá? É assim, mais ou menos assim que vai funcionar esse circuito. Então, pessoal, aqui está o nosso esquema de ligação. Aqui está o nosso diagrama. Tá? Aqui nós vamos entrar com 220 aqui, tá? Ou 127, tá? Aqui a tensão de entrada, 220 ou 127, tá bom? Aqui nós temos aqui o nosso resistor, né? Nosso resistor de 47K, não botei valores aqui, tá? Nosso resistor de 47K, tá? Aqui nós temos o nosso capacitor, positivo aqui, negativo lá. Aqui nós temos o nosso diodo, positivo aqui, negativo ali. Tá? Aqui nós temos o nosso diac, tá? Nós temos aqui o nosso diac, o pino MT1, MT2, depois lá nós temos o nosso resistor de 220 ohms, e aqui é a simbologia do nosso triac, tá? Aqui é o pino gate, ó. É para mim ter botado aqui, eu esqueci, aqui é o pino gate, aqui para nossa carga é o anodo, é o pino A, e aqui é o pino catodo, tá bom? Então é isso aí, pessoal, que eu queria deixar para vocês. Tá? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso projeto aí. Tá? Qualquer dúvida, pergunte aí, a gente vai tentar responder aí, tá bom? Pessoal, vê se vocês compartilham aí nossos vídeos aí, deixa o seu like aí, deixa um comentário aí, tá bom? A gente aqui só tem a agradecer aqui, tá bom? Muito obrigado aí, abraço a todos.